personas que nos están escuchando por Zoom, por problemas técnicos, voy a iniciar de nuevo la presentación para que quede grabado para las personas que luego nos van a escuchar. Então, só por motivos técnicos, a gente vai voltar ao início e vamos regravar a primeira parte da aula, para que fique tudo logo seguidinho. Ok, entonces, continuando con la clase, Então, continuando com a aula, vamos a ver cómo Richard Dawkins defendió el derecho de este hombre de poder expresarse y que él podía tener la libertad de acosar sexualmente a Rebecca Watson. nós vemos como Dawkins, ele defende a liberdade desse homem de assediar sexualmente a Rebecca, porque ele está defendendo a liberdade desse homem. Ahora, Rebecca Watson no estaba pidiendo un encarcelamiento hacia este hombre. Cuando ella expuso en el blog sobre lo que había acontecido, Então, a Rebecca Watson, ela não estava pedindo prisão para esse homem. O que ela fez quando ela fez a publicação no blog, ella solamente estaba haciendo el llamado para que hubiera ese cambio social, ela apenas estava fazendo um chamado para uma mudança social, para que estos hombres dentro del ateísmo o fuera del ateísmo cambiaran esta mentalidad y se concientizaran de lo que las consecuencias que trae esto. para que os homens dentro do ateísmo pudessem se conscientizar das consequências que esse caso poderia trazer. Entonces, Richard Dawkins, lo que vamos a ver es que victimiza a este hombre del ascensor. Então, a gente começa a ver que Richard Dawkins, ele vitimiza esse homem do elevador. Entonces, podemos ver de nuevo que en este caso se ve el enfrentamiento entre estos dos principios. Então, nesse caso, a gente começa a ver esse enfrentamento entre esses dois princípios, a liberdade e a igualdade. Ahora, Richard Dawkins le dice a Rebecca Watson, si tú quieres conocer realmente el daño, Então, o Richard Dawkins diz a Rebecca, se você quer realmente conhecer o dano, ve a experimentar la mutilación genital femenina. você deveria experimentar a mutilação genital feminina. Ve a experimentar la vida de una mujer musulmana en el Oriente Medio. Você deveria experimentar a vida de uma mulher muçulmana no Oriente Médio. Entonces, Rebecca Watson, deja de quejarte, Então, Rebecca Watson, pare de se queixar, porque realmente de esta forma tú vas a entender lo que es un daño. porque só dessa forma você vai entender realmente o que é um dano. Así que deja de quejarte, deja de hablar sobre tus sentimientos. Então, pare de se queixar, pare de falar sobre os seus sentimentos. Ahora, nosotros estamos viendo la respuesta de Richard Dawkins al feminismo. Agora, nós estamos vendo a resposta de Richard Dawkins ao feminismo. Esto ocurrió en el año 2011. Isso aconteceu no ano de 2011. Ahora, Richard Dawkins ha respondido al movimiento Me Too. Então, Richard Dawkins agora responde ao movimento Me Too. Ahora, hay que tener claro que el movimiento Me Too ni siquiera había comenzado para esos años. E nós temos que ter claro que o movimento Me Too ainda não tinha começado nesses anos. Así que no podemos imaginar en cómo será ahora. Então, nós não podemos imaginar como é agora. Entonces, incluso muchos ateos en el día de hoy solo deseaban que Rebecca Watson se callara. Então, muitos ateus até nos dias de hoje só desejavam que a Rebecca se calasse. Ahora, yo pregunté cómo se conocía sobre este acontecimiento. Então, eu perguntei como é que foi conhecido esse acontecimento. En el contexto de Gamergate. No contexto de Gamergate. Y mencionó Marce que era Elevator Gate. E o Marcel mencionou que era o Elevator Gate. Y nosotros vemos que esto fue un tema importante y bastante grande de lo que había sucedido. E nós vimos que isso foi um assunto importante e grande no que sucedeu. Porque esto ¿cómo? Elevator Gate. Elevator Gate, perdón, fue su predecesor Gamergate. Porque esse Elevator Gate foi precursor desse Gamergate. Ahora, nosotros vamos a ir a otro ejemplo
Y vamos a ver cómo Richard Dawkins demuestra su misoginia. Então, nós vamos para outro exemplo agora e vamos ver como Richard Dawkins vai mostrar a sua misoginia. Vamos a ver a un prominente en la comunidad TEA, que es un escritor escéptico que se llama Michael Sherman. Nós vamos ver um outro proeminente da comunidade ateia, que é um escritor escético, que é o Michael Sherman. Entonces vamos a ver que un par de mujeres lo acusaron por acoso sexual. E vamos ver que algumas mulheres o acusaram de assédio sexual. Y luego va a salir una tercera mujer que va a contar cómo Michael Sherman le propone de llevarla a la habitación. E logo aparece uma terceira mulher que conta como Michael Sherman propôs levá-la até sua casa. Ahora hay que tener en cuenta de que esta tercera mujer estaba muy borracha. Mas nós temos que ter em conta que essa terceira mulher estava bastante bêbada. Ella no podía dar su consentimiento a tener relaciones sexuales con él. E ela não podia consentir ter relações sexuais com esse homem. Ahora esta situación es una violación. E essa situação é um estupro. Aunque la mayoría de la sociedad no esté de acuerdo de que eso es una violación. Mesmo que a maioria da sociedade não esteja de acordo que isso é um estupro. Entonces, de nuevo, vamos a tener a Richard Dawkins que va a postear de acuerdo a esta situación de esta tercera mujer y lo va a hacer de forma sarcástica. E novamente nós temos o Richard Dawkins fazendo um post no Twitter de forma sarcástica em relação a essa mulher. Voy a leerlo. Oficial, no es mi culpa que estuviera conduciendo borracho. Verá, alguien me emborrachó. Si te emborrachas y te pones al volante de un coche y te estrellas, eres responsable de ello. Oficial, não é minha culpa que estava conduzindo bêbado. Veja, se alguém me embebedou, e se você se embebeda e se coloca no volante de um carro e você bate, você é responsável por isso. Entonces, Richard Dawkins lo que está diciendo que esta mujer, al emborracharse, O que Richard Dawkins está dizendo é que essa mulher, ao ficar bêbada, está diciendo, tú eres responsable entonces lo que te sucedió. ele diz, você então é responsável pelo que aconteceu com você. Entonces, las víctimas de violaciones son las verdaderas depredadoras. Então, as vítimas de estupro são as verdadeiras predadoras. Predadoras. Para que los hombres vayan a la cárcel. Para que os homens vão para a prisão. Entonces, él continúa diciendo, si quieres estar en posición de testificar y encarcelar a un hombre, no te emborraches. E ele continua dizendo, se você quer estar na posição de testemunhar e colocar na prisão um homem, então você não pode se embebedar. Entonces, de nuevo, tenemos que Richard Dawkins está victimizando a este hombre. Então, novamente, Richard Dawkins está vitimizando esse homem. Porque la mujer que se emborrachó ahora puede testificar y meterlo a la cárcel. Porque agora a mulher que testemunhou, ela pode estar bêbada e ainda assim colocá-lo na prisão. Entonces Richard Dawkins señaló sarcásticamente en ese post que sorprendentemente los hombres también tienen derechos. Então, nesse post, Richard Dawkins também assinalou sarcasticamente que os homens também têm direitos. Entonces, recuerden el caso de Rebecca Watson que está pasando en ese ascensor con este hombre. Lembre-se do caso da Rebecca que está acontecendo nesse elevador com esse homem. Y este caso, podemos darnos cuenta que él es defensor de la libertad. E nós conseguimos com esse caso ver que ele é defensor da liberdade. Y que el feminismo es como una arma. E que o feminismo seria como una arma que apunta para encarcelar a los hombres. Uma arma que está apontada aos homens para colocá-los na prisão. Ahora vamos a ver un artículo que se llama el artículo Shalom, que va a criticar su posición con respecto a lo que había dicho Richard Dawkins sobre el caso de este hombre que abusa o viola a esta mujer. Então, nós vamos ver um artigo da Salon que critica a posição dessa mulher. Voy a darle lectura.
Para alguien que es un supuesto racionalista, está hablando de Richard Dawkins, Ele diz, para alguém que é um suposto racionalista, e está falando do Richard Dawkins, y este es un problema con toda la comunidad racionalista. e esse é um problema com toda a comunidade racionalista. Dawkins se negó a reconocer siquiera la diferencia básica entre tomar la decisión de infringir la ley y ser víctima de un delito. Dawkins se negou a reconhecer a diferença básica entre tomar a decisão de infringir a lei e ser vítima de um delito. Pero solo en el caso de la violación, por supuesto, es poco probable que Dawkins piense que es tu culpa si estás de pie ocupándote de tus asuntos, mientras estás borracho y alguien te golpea sin razón. Então, só em caso de estupro, talvez, é um pouco provável que Dawkins pense que a culpa de quem está de pé se ocupando dos seus assuntos, ou se está bêbado e se alguém te golpeia sem razão. Pero si la agresión se produce con un pene en lugar de un puño, en la mente de Richard Dawkins, de repente la víctima es la persona culpable. Mas se a agressão se produz com um pênis em lugar de um punho, na mente de Dawkins, de repente a vítima é a pessoa culpável. Y continúa el artículo. Una vez más, esta situación no es excepcional. E o artigo segue dizendo, mais uma vez, essa situação não é excepcional. Dawkins se ha pasado los últimos años utilizando Twitter como plataforma para arremeter contra las feministas por atreverse a hablar del acoso y el abuso sexual. Dawkins ha passado os últimos anos utilizando o Twitter como uma plataforma para ir contra as feministas por se atreverem a falar de assédio sexual ou abuso sexual. No solo se apresuró a defender a Michael Sherman con respecto a las acusaciones de agresión sexual, sino que se apresuró a defender a Sam Harris con respecto a las acusaciones de sexismo, a pesar de que el sexismo de Harris es tan fuera de lo común que resulta francamente cómico. Não só ele se apressou a defender a Sherman com respeito às acusações de agressão sexual, mas também ele se apressou a defender Sam Harris com respeito às acusações de sexismo, apesar de que o sexismo de Harris é tão fora do comum que resulta francamente em algo cômico. Lamentablemente, este desprecio por las mujeres que proviene de la culpa se extiende a las filas, permitiendo que los misógenos cotidianos que no creen en Dios se sientan justificados en su odio a las mujeres, de todos modos. En consecuencia, hay una próspera comunidad en línea de personas que viven para acosar no solo a las mujeres, sino a las ateas en particular. Lamentavelmente, esse desprezo por mulheres que provém da culpa se estende nas suas fileiras, permitindo que os misóginos cotidianos que não creem em Deus se sintam justificados com o seu ódio às mulheres de todos os modos. Em consequência, há uma próspera comunidade em linha de pessoas ou em fileiras de pessoas que vivem para acusar não somente as mulheres, mas também as ateias em particular. Entonces, Rebecca Watson, regresando a la situación de ella, Então, voltando à situação de Rebecca Watson, ella pensó que cuando encontró la comunidad del nuevo ateísmo, ela pensava que quando ela encontrou essa comunidade do novo ateísmo, ella creyó que había encontrado un lugar seguro, ela acreditava ter encontrado um lugar seguro, del cual ella podía atacar a la religión, no qual ela podia atacar a religião que podía atacar lo que ella pensaba que era una amenaza e atacar aquilo que ela achava que era uma ameaça, y los problemas de la sociedad. e também aos problemas da sociedade. Pero Rebecca Watson ha descubierto que su comunidad atea Mas a Rebecca Watson descobriu que a comunidade ateia, según en sus propias palabras, es algo peor. segundo as suas próprias palavras, é algo pior.
ella hablando en el contexto del sexismo y la misoginia. Ela está falando do contexto do sexismo e da misoginia. Ahora, algunos hombres, los que tienen los ojos abiertos para ver el problema con el movimiento de los derechos de los hombres, Agora, alguns homens que têm os olhos abertos para ver el esse problema com o movimento dos direitos dos homens, con la misoginia, con estos conceptos de libertad e igualdad, com a misoginia e esses conceitos de igualdade e liberdade, estos hombres reconocen que dentro de su propio movimiento, esses homens reconhecem que dentro do seu próprio movimento, reconocen que incluso es peor dentro de su propio movimiento que las ideologías religiosas. eles reconhecem ser pior dentro do seu próprio movimento que com essas ideologias religiosas, Que pensaban que estaban allí para combatir e que achavam que estavam ali para ser combatidas, hacia la religión. a religião. Ahora, entonces, el protestantismo podemos ver que no es la causa del problema del mundo actual. Então, nós podemos ver que o protestantismo não é a causa do problema do mundo atual. No es ni la causa ni el todo. Nem é a causa, nem é o todo. Entonces, el problema es la naturaleza de la ley dominical. Então, o problema seria a natureza da lei dominical. El género, la discriminación, la desigualdad. O gênero, a discriminação, a desigualdade. Y podíamos traer evidencia tras evidencia del que el problema está fuera de la religión. E nós poderíamos trazer evidência atrás de evidência para ver que o problema está fora da religião. Vamos a ver también que aquí están los mandos intermedios. Vamos ver aqui que estão também os mandatos intermédios. Os mandatos. O sea, que sería Ah, e a uno. liderança intermédia. Ok. Y aquí tendríamos a quién? E aqui teríamos quem? A Rebecca Watson. Teríamos a Rebecca Watson. Entonces, estos mandos intermedios Então, esses líderes intermediários dentro de la comunidad atea, dentro da comunidade ateia, gente que no tiene el estatus o el poder como las voces prominentes de estos líderes ateístas, são pessoas que não têm status ou poder ou que têm uma voz como esses 4 líderes, pero siguen siendo influyentes y líderes. mas eles seguem sendo influentes e continuam sendo líderes. Entonces vemos que tenemos 3 sistemas de niveles. E nós vemos que temos 3 níveis de sistemas. Sería 1, 2 y esta parte. Então, teríamos 1, 2 e essa parte. Max representa a la otra parte de la sociedad. Porque o Max representa a outra parte da sociedade. Y vamos a ver que esto se le conoce como, o sea, estos mandos intermedios como un silbido de perro. ¿Sí? Silbido de perro. ¿Alguien sabe qué es un silbido de perro? Mas tem um nome em português. Um assobio de cachorro. Mas acho que tem outro nome. ¿Quieres decir? O whistleblower. O whistleblower. Seria a melhor forma. É o whistleblower. E bota a boca no trombone. Isso, é o whistleblower. Así es. Então, mucho de lo que sucede aquí es un silbido de perro. Então, muito do que acontece aqui seria como esse apito de cachorro ou alguém fazendo dedurando. Ahora, recordemos que Sam Harris responde a la pregunta de por qué la mayoría de los hombres, por qué la mayoría de la comunidad atea son hombres. Então, se nós lembrarmos, foi feita a pergunta a Sam Harris de por que a maioria dos ateus são homens. Y es porque el ateísmo tiende a requerir una mente crítica y objetiva. Mas é porque o ateísmo requer uma mente crítica e ativa, objetiva. Por eso la comunidad atea
tiende más a venir más hombres que mujeres. Por isso que a comunidade ateia tem tendência a ter mais homens do que mulheres. Ujú. Y esto está conectado con el tema de la evolución. E isso está conectado com o tema da evolução. Así que colocamos que los hombres y las mujeres tienen fortalezas, más debilidades biológicas o intrínsecas. E por isso que nós colocamos que as mulheres teriam essas forças e essas debilidades biológicas ou intrínsecas. Entonces, lo que está diciendo Sam Harris está diciendo que los hombres tienen fortalezas intrínsecas biológicas de pensamiento racional. Así que lo vamos a colocar. Então, o que Sam Harris está dizendo é que os homens têm forças intrínsecas biológicas e têm também um pensamento racional. Vamos colocar isso aqui. Entonces, no mencioné anteriormente en la clase, Então, eu não mencionei isso antes no estudo, pero Sam Harris es un filósofo, mas Sam Harris, ele é um filósofo. es un neurocientífico, Ele é um neurocientífico, neurocientista. cofundador y director del proyecto de la razón. E ele é cofundador e diretor do projeto A Razão. Entonces, hay un amplio número de científicos influyentes, Então, existe um número amplo de cientistas influentes, líderes por debajo de estos hombres que son misógenos líderes que estão por baixo desses homens misóginos, y problemáticos como estos 4 jinetes. e misóginos, tal como esses 4 cavaleiros. Ahora, hay un artículo que trata sobre el movimiento Me Too dentro de la comunidad científica. Existe também um artigo que trata desse, ou que fala sobre esse movimento Me Too dentro da comunidade científica. Y es bastante preocupante lo que se lee, E é preocupante aquilo que se lê, porque a estos hombres se les tiene en muy alta estima, porque eles têm esses homens em muita autoestima. y la misoginia y los abusos sexuales están muy incorporados en la comunidad científica. E a misoginia e os abusos sexuais estão muito incorporados na comunidade científica. Y que son muy difíciles de erradicar. E são muito difíceis de erradicar. Así que Sam Harris es un misógino, Então, Sam Harris, ele é um misógino. pero también es un racista. E também é um racista. Ahora, necesitamos no solo saber que estos hombres son así, Então, nós necessitamos não só saber que esses homens são assim, necesitamos entender su pensamiento, necesitamos entender su metodología, mas também precisamos entender o seu pensamento e a sua metodologia. lo que subyace su misoginia. E o que a sua misoginia sugere. Ahora, Richard Dawkins, volviendo con este ateísta, E Richard Dawkins, voltando agora para esse ateísta, es probablemente uno de los más evidentes, é certamente um dos mais evidentes. excepto que Christopher Hitchens, Talvez, exceto o Christopher Hitchens, que él ya falleció hace mucho tiempo, que já faleceu há muito tempo. pero tenemos esta misoginia extensa. Mas nós temos essa misoginia extensa. Entonces, Richard Dawkins es un biólogo evolutivo, Richard Dawkins é um biólogo evolutivo. etólogo, zoólogo y divulgador científico británico. Ele também é etólogo, zoólogo e divulgador científico britânico. Entonces, estamos entrando hacia una problemática en el área científica. Então, agora nós estamos entrando na problemática da área científica. Así que Richard Dawkins tiene una posición sobre las personas trans. Então, Richard Dawkins também tem uma posição em relação às pessoas trans. Richard Dawkins comparó la vida de las personas trans con una mujer llamada Rachel Dolezal. E Richard Dawkins, ele comparou a vida das pessoas trans com uma mulher chamada Rachel Dolezal. En el año 2015, Rachel Dolezal, que es una mujer blanca, dijo que se identificaba como una mujer negra. No ano de 2015, a Rachel, que é uma mulher branca, ela disse que se identificava como uma mulher negra. Recuerden que ella es trans. Lembre-se que ela é trans. Y luego trató de forjarse una carrera en el activismo negro y en el mundo académico. E logo ela tentou
entrar numa carreira no ativismo negro e também no mundo acadêmico. Entonces, Richard Dawkins es esencialmente dijo que las personas trans están haciendo lo mismo. Então, o Richard Dawkins diz que as pessoas trans estão essencialmente fazendo o O mesmo. sea, no puedes ser blanco y identificarte como una persona negra. Que você não pode ser branco e querer se identificar como uma pessoa negra. Así que lo voy a citar. Então, eu vou citá-lo. Algunos hombres eligen identificarse como mujeres y algunas mujeres eligen identificarse como hombres. Serás vilipendiado, que quiere decir despreciado, si niegas que son literalmente como se identifican como repugnancia. Alguns homens escolhem identificar-se como mulheres e algumas mulheres escolhem identificar-se como homens. Você será desprezado se você negar que eles são literalmente como eles se identificam como nojentos. Entonces tenemos aquí el tipo de silbido de perro que se ve en su declaración. Então, nós temos aqui esse tipo de assobio de cachorro, tal como nós vimos na declaração. Entonces lo que va a hacer ahora él es tuitearlo Então, o que ele vai fazer agora é colocar isso no Twitter. y dirá que solo estaba tratando de entrar en la razón científica de que hubiera una discusión abierta. E ele diz que só estava tentando entrar com uma razão científica numa discussão aberta. No estaba necesariamente dando sus pensamientos. E que não estava necessariamente compartilhando seus pensamentos. Solo estaba afirmando algo y luego estaba invitando a la gente para que lo pudieran discutir en la sección de comentarios en Twitter. Ele diz que só estava afirmando uma coisa e que logo estava convidando as pessoas a discutirem isso numa secção de comentários no Twitter. Y Richard Dawkins se da cuenta que eso funciona muy bien. E Richard Dawkins, então, começa a se dar conta que isso funciona muito bem. Porque esa plataforma es una tapadera para sus propias opiniones. Porque essa plataforma Twitter. seria uma... La plataforma Twitter. O Twitter seria como uma... Tapadera para sus propias opiniones. Uma tampa para suas próprias opiniões. O encubrimiento. Uma tampa. Entonces, citándolo de nuevo. Una mujer trans es una mujer. No, él hace una pregunta. Voy a volver a releerlo. ¿Una mujer trans es una mujer? Pregunta él. Es puramente semántico. Si se define por los cromosomas, no. Si se define por la autoidentificación, sí. La llamo ella por cortesía. No me gusta la idea de que la gente pueda poner en la picota a alguien como Jordan Peterson por negarse a ser obligado a cambiar su lenguaje. Dijo añadiendo que los que lo hacen están negando la realidad y es una herejía hacer outra coisa. Uma mulher trans é uma mulher? É puramente semântico. Se definido por cromossomas, não. Se definido por autoidentificação, sim. Eu chamo ela de ela por cortesia. Não gosto da ideia de que as pessoas possam saquear alguém como Jordan Peterson por se recusar a ser forçado a mudar o seu idioma. Ele diz, acrescentando que aqueles que o fazem estão negando a realidade e que é heresia fazer o contrário. Ahora, vamos a resaltar algunos puntos de lo que está diciendo Richard Dawkins aquí. Agora, vamos ressaltar alguns pontos do que Richard Dawkins está dizendo aqui. Ya saben que él es el defensor de los derechos de los hombres. Vocês já sabem que ele é defensor dos direitos dos homens. Por lo tanto, se va a colocar en la defensa de Jordan Peterson. Portanto, ele vai se colocar à defesa de Jordan Peterson. Así que no debemos sorprendernos lo que está haciendo él. Então, a gente não deveria se surpreender com o que ele está fazendo. Ya sea que estos hombres sean religiosos o ateos, están alineados ideológicamente cuando se trata de género. Então, quer esses homens sejam religiosos ou ateus, eles estão alinhados ideologicamente quando se trata de gênero. Ahí es donde vamos a encontrar la amistad entre el ateísmo y la extrema derecha. E é aí que a gente vai encontrar a amizade entre o ateísmo e a extrema direita. Entonces, okay. ¿Seguro? Ok. Entonces,
Entonces, Jordan Peterson, Então, Jordan Peterson, él es un psicólogo clínico de Canadá ele é psicólogo clínico de Canadá que también trabaja como comentarista social de derecha, e que também trabalha como comentarista social da direita, autor y profesor. autor e professor. Este hombre que mencionó Richard Dawkins, que es Jordan Peterson, Esse homem que foi mencionado por Richard Dawkins, o Jordan Peterson, lo han cancelado en varias ocasiones en Twitter. eles já o cancelaram várias vezes no Twitter. Ahora, Twitter suspende cuenta de Jordan Peterson por comentarios sobre Elliot Page. Então, o Twitter ele suspende a conta de Jordan Peterson por causa de comentários sobre Elliot Page. Twitter se dio cuenta que él rompía las normas contra la conducta del odio. E o Twitter se deu conta que ele rompia as normas contra a conduta do ódio, Contra el actor trans Elliot Page. contra o El ator actor. trans Elliot Page. Entonces, Jordan Peterson va a decir lo siguiente. Então, o Jordan Peterson vai dizer o seguinte: ¿Recuerdas cuando el orgullo era un pecado? Y a Elliot Page le acaba de quitar los pechos un médico criminal. lembre-se de quando o orgulho era um pecado e Elliot Page teve seus seios removidos por um médico criminal. Ahora, en otra ocasión también Jordan Peterson acudió a su cuenta de Twitter para manifestar su opinión sobre el hecho de que Sports Illustrated utilizara a una modelo de talla grande. Em outra ocasião, Jordan Peterson acusou a sua conta de Twitter para manifestar a sua opinião sobre o que a Sports Illustrated fez ao utilizar uma modelo de tamanho grande, o tamanho G, afirmando que ela não parecia bonita. Él afirmó que no le parecía bella. Entonces va a decir lo siguiente: lo siento, no es hermosa y ninguna cantidad de tolerancia autoritaria va a cambiar eso, declaró en Twitter, compartiendo una publicación en New York Post. Então, ele segue dizendo: desculpe, mas não é bonito e nenhuma tolerância autoritária vai mudar isso, declarou ele no Twitter, compartilhando um post no New York Post. Ajá. Talla grande, sí, ¿saben a qué se está refiriendo? ¿Ver? Tamanho G. Ajá. Ok. Ahora, nosotros no acabaríamos de ver más y más declaraciones sexistas. Nós não iríamos acabar de ver mais e mais declarações sexistas. Yo cuando entré a investigar a este hombre, tiene muchas cancelaciones por las cosas que él dice. E quando eu comecei a investigar sobre esse homem, eu vi que ele tem várias cancelações em relação ao que ele disse. Él en sus declaraciones muy sexista y misógeno. Porque ele tem declarações bastante sexistas e bastante misóginas. Entonces estábamos tocando el segundo punto de lo que había dicho Richard Dawkins. El primer punto es que menciona a este hombre. Então, nós estávamos agora falando do segundo ponto mencionado por Richard Dawkins, porque o primeiro é o que esse homem diz. Ahora, en el segundo punto, lo que va a hacer Richard Dawkins, no segundo ponto, o que vai dizer Richard Dawkins, ou o que ele vai fazer, es que sugiere que te conviertas en un hereje por cuestionar algo como la identidad trans. É que ele vai sugerir que as pessoas sejam convertidas em hereges por questionar algo como a identidade trans. ¿Qué está haciendo Richard Dawkins? ¿Qué lenguaje está usando? Que linguagem ele está utilizando aqui? Religioso. Está utilizando uma linguagem religiosa. Así que de nuevo, si es un hereje por cuestionar algo relacionado con el género, então, de novo, se você é um herege por questionar algo relacionado com gênero, entonces, ¿en qué se convierte la cuestión del género? Então, em que se converte essa questão de gênero?
lo está convirtiendo en un tipo de religión, E ele está convertendo num tipo de religião. porque nosotros sabemos que la herejía es la guerra o la oposición a la religión. Porque nós já sabemos que a heresia seria a guerra ou a oposição à religião. Entonces ellos invocan este tipo de lenguaje religioso Então, eles invocam esse tipo de linguagem religiosa, cuando se refieren no solo al feminismo, sino a las cuestiones relacionadas con el género. não só quando eles se referem ao feminismo, mas também quando eles se referem a questões relacionadas com o gênero. Entonces, vamos a salir ya de Sam Harris, Richard Dawkins, Então, vamos sair do assunto de Sam Harris e Richard Dawkins. podríamos hablar mucho más de estos dos. Nós poderíamos falar muito mais desses dois. Josi. Rose. Isso me faz recordar do Artigos Rebeldes Razoáveis, onde fazem parte as pessoas que estão apoiando o sexismo, a misoginia, a luta contra o feminismo, nesse artigo, são pessoas também de formação, psicólogos, escritor, jornalista, né? E, inclusive, Ben Shapiro. E Ben Shapiro usa o seu podcast para poder propagar discurso de ódio, de misoginia, de sexismo, de antissemitismo, assim como também ele investiu milhões em favor de Johnny Depp no seu... Então, essas pessoas, elas têm influências no caso do Johnny Depp. Então, eles têm influência e como você disse, são pessoas, são cientistas, são pessoas formadas, né? Muchas gracias, Josi, por tu aportación. Obrigada, Rose, pelo comentário. Ahora, vamos a ir con el siguiente líder ateísta. Então, vamos para o seguinte líder ateísta, Este es Christopher Hitchens. que é o Christopher Hitchens. Él escribe en 2007 un artículo que se dice, ¿por qué las mujeres, o se titula, ¿por qué las mujeres no son divertidas? E ele escreve um artigo em 2007 e diz, por que as mulheres não são divertidas? Y él dice lo siguiente, ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué es así? Quiero decir, ¿por qué las mujeres que tienen todo el mundo masculino a su merced no son divertidas? Por favor, no finjan no saber de qué estoy hablando. E ele diz, agora, por que é assim? Por que é isso? Por que isso é assim? Por que as mulheres que têm o mundo masculino inteiro à sua mercê não são divertidas? Por favor, não finjam não saber o que eu estou falando. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Christopher Hitchens, Então, por outras palavras, o que está dizendo o Christopher Hitchens, cuando él está diciendo, piensa racionalmente, quando ele diz, pensem racionalmente, no pienses emocionalmente, não pensem se emocionalmente. está dirigiendo a las mujeres. Ele está se dirigindo às mulheres. Y cuando tú logres pensar racionalmente, puedes dejar de fingir que no sabes de lo que yo estoy hablando. E quando você conseguir pensar racionalmente, você pode deixar de fingir que você não sabe do que eu estou falando. Entonces él continúa diciendo, E eu continuo dizendo, como si las mujeres fueran tan graciosas como los hombres. ¿Por qué los hombres en promedio y en conjunto son más graciosos que las mujeres? Bueno, para empezar, más vale que lo sean. como se as mulheres fossem tão engraçadas como os homens. Por que os homens, em média e como um todo, são mais engraçados que as mulheres? Bem, para começar, é melhor que sejam. Entonces, Christopher Hitchens coloca sistemáticamente a los hombres como víctimas. Então, sistematicamente, o Christopher Hitchens coloca os homens como as vítimas dentro de la sociedad, dentro da sociedade, como los oprimidos y los que sufren en la sociedad. como se eles fossem os oprimidos e os que estão sofrendo na sociedade. Son los hombres los que tienen una suerte difícil en la vida. São os homens que têm a sorte difícil na vida. Ahora, primer punto, así que las mujeres tienen todo el mundo masculino a su merced. Es lo que está diciendo Christopher
Hitchen. Então, o primeiro ponto, o Hitchens está dizendo que as mulheres têm todo mundo aos seus pés. Voy a citarlo. Eu vou citá-lo. La principal tarea en la vida que tiene que realizar un hombre es la de impresionar al sexo opuesto. Y la madre naturaleza no es tan amable con los hombres. A principal tarefa na vida que um homem tem de realizar é impressionar o sexo oposto. E a mãe natureza não é tão gentil com os homens. Entonces, el segundo punto que vamos a ver de lo que él está diciendo, Então, o segundo ponto que nós vamos ver do que ele está dizendo, él está diciendo que la madre naturaleza no es tan amable con los hombres, ele vai dizer que a mãe natureza ela não é tão gentil com os homens. que la principal tarea en la vida que tienen que realizar un hombre es impresionar a las mujeres. E que a tarefa principal na vida de um homem seria impressionar as mulheres. Y él continúa diciendo, E ele segue dizendo, las mujeres no tienen la correspondiente necesidad de atraer a los hombres de esta manera, siendo graciosas, ya atraen a los hombres, ¿sí me entiendes? as mulheres não têm necessidade correspondente de atrair os homens dessa forma, ou seja, serem engraçadas. Elas já atraem homens, se é que vocês me entendem. Entonces, los hombres por los dictados de la madre naturaleza, la evolución, Então, os homens, de acordo com o que dita a mãe natureza, que é a evolução, el papel fundamental de los hombres en la vida es impresionar a las mujeres o papel fundamental dos homens na vida seria impressionar as mulheres, con el fin de tener sexo, com o fim de ter sexo, para poder procrear y tener un bebé para poderem procriar e terem bebês, y continuar con la raza humana. e continuar com a raça La humana. mujer no tiene que esforzarse tanto en impresionar a un hombre. E a mulher não precisa se esforçar tanto para impressionar um homem. ¿Por qué? Por quê? Porque tiene un cuerpo que puede utilizar en su lugar. Porque, ao invés disso, ela tem um corpo que ela pode utilizar. Puede usar su personalidad Ela pode usar a sua personalidade como en un sentido de humor aparentemente. como se fosse um sentido de humor aparente. Él continúa diciendo, en cualquier caso, mi argumento no dice que no haya mujeres cómicas decentes. Hay más cómicas terribles que cómicos terribles, pero hay algunas mujeres impresionantes. Em todo caso, meu argumento não diz que não existem comediantes decentes. Há mais comediantes femininos terríveis do que comediantes masculinos terríveis, mas há mulheres fantásticas. Entonces, Christopher Hitchens está usando la evolución social para decir que las mujeres no son divertidas. Então, o Christopher Hitchens ele está usando essa evolução social para dizer que as mulheres elas não são divertidas. Entonces, vamos a ver que cada vez que leemos sus argumentos de Christopher Hitchens, vemos capas y más capas de misoginia. Então, nós vamos ver que cada vez que nós vamos ler os argumentos de Christopher Hitchens, a gente vê camadas e camadas de misoginia. Él continúa diciendo, el humor masculino prefiere que la risa sea a costa de alguien y entiende que la vida es muy posiblemente una broma y a menudo una broma de muy mal gusto. El humor es parte de la armadura con la que resistir lo que ya es suficientemente farsante. Tal vez no sea una coincidencia que, maltratados como están por la maldita naturaleza, los hombres tienden a referirse a la vida misma como una, y dice una palabra fuerte, mientras que las mujeres, bendito sea tu tierno corazón, preferirían que la vida fuera justa, incluso dulce, en lugar del sordido lío que es en realidad. O humor masculino prefere rir às custas de alguém e entende que a vida é muito possivelmente uma piada, e muitas vezes uma piada de muito mau gosto. O humor é parte da armadura com a qual se resiste ao que já é suficientemente farsante. Talvez não seja coincidência que, espancados como estão pela natureza sangrenta, os homens tendam a se referir à própria vida como uma cadela, enquanto as mulheres abençoados sejam os seus corações ternos, prefeririam que a vida fosse justa,
e até doce, em vez da soja e da bagunça que ela realmente é. Entonces, prácticamente lo que está diciendo Christopher Hitchens en esta declaración, Então, o que Christopher Hitchens está dizendo com essa declaração que los hombres utilizan el humor como un mecanismo de defensa para afrontar la vida, é que os homens usam o humor como um mecanismo de defesa para enfrentar a vida. porque los hombres ven la realidad como es. Porque os homens são os que veem a realidade tal como ela é. Luego, cuando dice las mujeres, bendito sea tu tierno corazón, preferirían que la vida fuera justa. E logo depois ele menciona, enquanto as mulheres, abençoados sejam os seus corações ternos, prefeririam que a vida fosse justa. Porque las mujeres no necesitan un mecanismo de protección. Porque as mulheres, elas não necessitam de um mecanismo de proteção. Ese mecanismo de protección se está refiriendo al humor. E com esse mecanismo de proteção, ele se refere ao humor. Así que vamos a también poner el humor como una fortaleza o podríamos decir como una debilidad biológica hacia lo masculino. Então, vamos colocar também o humor como uma força, uma debilidade biológica do sexo masculino. Y es aquí donde se contradice directamente en otro argumento que él va a hacer. E é aqui que ele se contradiz diretamente no outro argumento que ele vai fazer. Porque él dice que las mujeres tienen que ser mucho más serias. Porque ele diz que as mulheres têm que ser mais sérias. Porque están programadas para atraer o mantener bebés. Porque elas estão programadas para manter bebês. O sea, para que pueda mantener a un bebé vivo. Para que elas possam manter um bebê vivo. Entonces, para Christopher Hitchens dice que esto es un asunto serio, por eso no pueden tener las mujeres un sentido de humor. Então, Christopher Hitchens diz que isso é um assunto sério, manter um bebê, e é por isso que as mulheres, elas não podem ter um sentido de humor. Entonces, por lo tanto, lo que está haciendo es que está relacionando a las mujeres. Então, o que ele está fazendo é relacionar as mulheres con la reproducción y la crianza. Com relacionar as mulheres com a reprodução e uma criança. Así que vamos a colocarlo. Vamos colocar isso do lado feminino, a reprodução e a criança. Yo quiero dejar claro que nosotros no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Con estas fortalezas y debilidades biológicas. E eu quero deixar bem claro que nós não estamos de acordo com essas forças e essas debilidades biológicas. Entonces, esta conexión de la mujer con el parto y los niños. Então, essa conexão da mulher com o parto e os filhos. Es que las mujeres sean incapaces de tener un sentido del humor. Faz com que as mulheres sejam incapazes de ter um sentido de humor. Como los hombres que sí son capaces de tener el sentido de humor. Ao contrário dos homens que sim são capazes de ter esse sentido de humor. Porque aparentemente el universo de un hombre no se rompe tanto ante la muerte de un propio hijo. Porque aparentemente o universo de um homem não se quebra tanto diante da morte de um filho. Así que para Hitchens, el humor es un signo de inteligencia para los hombres. Então, o Christopher Hitchens acha que o humor é um sinal de inteligência para os homens. Y efectivamente muchas mujeres creen, lamentablemente, y fueron enseñadas por sus madres que se convierten en una amenaza para los hombres si parecen demasiado brillantes. E, infelizmente, as mulheres creem, porque foram criadas pelas suas mães, que elas se tornam uma ameaça para os homens se elas forem demasiado inteligentes. Y lo siguiente que va a decir, y esto sí es cierto lo que está diciendo Christopher Hitchens. Isso que diz Christopher Hitchens é certo. Solo en esta parte. Apenas essa parte é certa. Los hombres quieren a las mujeres como público, no como rivales. Y hay una enorme y rebosante reserva de malestar masculino que sería muy fácil de explotar para las mujeres. Os homens querem as mulheres como um público, não como rivais. E há um enorme reservatório de desconforto masculino que seria muito fácil para as mulheres explorarem. Lamentablemente esto, lo que está diciendo Christopher Hitchens,
estaba una posición los hombres de este movimiento. Então, infelizmente, isso que o Christopher Hitchens está mencionando, muitos homens do movimento se encontravam nessa posição. Por eso veíamos hombres tras hombres dando clases. Por isso que nós víamos homens atrás de homens dando aulas. No estaban impulsando a las mujeres o motivándolas para dar clases. Eles não estavam impulsionando ou motivando mulheres para darem aulas. Tenían esta idea, esta posición. Eles tinham essa ideia, tinham esse posicionamento. Se burlaban de estas mujeres E eles zoavam dessas mulheres incapaces de enseñar, que eram incapazes de ensinar, incapaces de entender el mensaje. como se fossem incapazes de entender a mensagem. Entonces, lo que está diciendo aquí Christopher Hitchens, Então, o que está dizendo o Christopher Hitchens aqui que los hombres prefieren ser los oradores ante el público. é que os homens preferem ser os oradores diante do público. Los hombres no quieren a las mujeres como rivales, E que os homens não querem as mulheres como rivais. por lo que les conviene ser más silenciosas las mujeres Então, convém que as mulheres sejam mais silenciosas. y que no traten de cubrir el papel que le corresponde a los hombres. E que não tratem de fazer o papel que corresponde aos homens. Ahora, Gina Ripon, Agora, a Gina Ripon. recuerden que ella es una neurocientífica. Lembre-se que ela é uma neurocientífica, Ella hizo- cientista. Ella hizo sus investigaciones con respecto y sacó un libro con respecto a que el cerebro no tiene género. E vocês se lembrarem, ela fez as suas investigações no livro que ela lançou de O Cérebro Não Tem Gênero. Ella no estaría de acuerdo con estos estereotipos de género, Ela não estaria de acordo com esses estereótipos de gênero. pero Christopher Hitchens también estaría en desacuerdo con Gina Ripon. Mas o Christopher Hitchens também estaria em desacordo com a Gina Ripon. Y él trataría como de explicar la función cerebral E ele iria tentar descrever a função cerebral. para explicar que los hombres son más divertidos que las mujeres. Para explicar que os homens são mais divertidos que as mulheres. Continuó citando a Christopher Hitchens. Dice, para las mujeres la reproducción es, si no lo único, ciertamente lo principal. Aparte de darles una actitud muy diferente ante la sociedad, y la vergüenza también lo infunde el tipo de seriedad y la solemnidad que los hombres solo pueden buscar en Google. Para as mulheres, isso é o Christopher Hitchens falando. Para as mulheres, a reprodução é, se não a única coisa, certamente a principal. Além de lhes dar uma atitude muito diferente em relação à sociedade e à vergonha, também lhes infunde o tipo de seriedade e solenidade que os homens só podem ter no Google. Entonces, Christopher Hitchens dice que los hombres son los sirvientes y suplicantes de las mujeres. Então, o Christopher Hitchens diz que os homens são os servos e os suplicantes das mulheres. Y que todo está conectado con el hecho de que las mujeres tienen poder. E tudo está conectado com o fato de que as mulheres, elas têm poder. ¿Poder de qué? Poder de quê? Tienen poder de su capacidad de reproducir. Tem poder sobre a sua capacidade de reprodução. Y todo eso está relacionado con su atractivo físico. E tudo isso está relacionado com a sua atração física. ¿Cómo vamos a colocarlo también? Vamos colocar isso também aqui. Atracción sexual. Atração sexual. Y él está insinuando que aparentemente las mujeres no se sienten atraídas físicamente a los cuerpos de los hombres. E ele estava insinuando que as mulheres aparentemente não se sentem atraídas fisicamente aos corpos dos homens. Pero que las mujeres tienen cuerpos que Christopher Hitchens, como hombre, como heterosexual, encuentra atractivos. Mas, segundo Christopher Hitchens, as mulheres têm corpos que, segundo Christopher Hitchens, como um homem heterossexual, as mulheres têm corpos que ele acha serem mais atrativos. Ajá. Entonces, todo se reduce en que las mujeres tienen ese poder que él no tiene. Então, tudo se reduz ao fato das mulheres terem esse poder que ele não tem.
Estamos hablando de la atracción sexual. Estamos falando da atração sexual. Ahora, nosotros podemos ver ya con más claridad de por qué los jóvenes de 27 años como Max Então, agora nós conseguimos enxergar com mais clareza por que os homens de 27 anos, como o Max, recuerden que él también está simbolizando a una parte de la sociedad. lembre-se que ele também simboliza uma parte da sociedade. Ahora podemos entender por qué actúan de esta forma. E nós podemos entender por que eles atuam dessa forma. Entonces, las debilidades intrínsecas y fortalezas intrínsecas que la evolución enseña Então, as debilidades intrínsecas e as forças intrínsecas que a evolução ensina, que se desarrolla a través del proceso evolutivo. que se desenvolvem através desse processo evolutivo. Y como esas creencias en el desarrollo de las fortalezas intrínsecas y debilidades E como essas crenças no desenrolar das forças intrínsecas e debilidades intrínsecas influyen en su perspectiva en la cuestión del género de hoy en día. influenciam a sua perspectiva em relação às questões de gênero hoje em dia. Ahora, continuando con el artículo titulado ¿Por qué las mujeres no son divertidas?, Agora, continuando com o artigo que está titulado Por que as mulheres não são divertidas? se publicó el 1 de enero del 2007. Foi publicado a 1º de janeiro de 2007. Y él continúa diciendo, y cómo el miedo es la madre de la superstición y cómo en todo caso se rigen en parte por la luna y las mareas, así que las mujeres se rigen por la luna y las mareas, es lo que está diciendo. Las mujeres también caen más por los sueños, por la superstición, por las fechas supuestamente significativas como los cumpleaños, los aniversarios, por el amor romántico, los cristales, las piedras, los relicarios y las reliquias y otras cosas que los hombres saben que son aptas para la burla y las limerias. Y esto se refiere que es un poema de una sola estrofa compuesta por 5 versos. ¡Qué pena! ¿Hay algo menos divertido que oír a una mujer contar un sueño que acaba de tener? E como é que o medo da mãe da superstição, e como em todo caso se regem por parte da lua e das marés, assim como as mulheres se regem pela lua e as marés, as mulheres também caem mal por causa dos seus sonhos, por causa da superstição, por causa das datas supostamente significativas como os aniversários e por um amor romântico, também pelos cristais e as pedras, e pelas relíquias e outras coisas que os homens sabem que são aptas para burlar burlar os versos. E esses versos que seriam como um poema que é composto por uma estrofe composto por 5 versos. Que pena! Há algo menos divertido que ouvir uma mulher contar o seu sonho que ela acaba de ter? Então, seria eu descrevendo uma mulher totalmente mística, totalmente romântica, e elas são assim por causa de acreditarem nas luas, nas marés e coisas assim. Y él continúa diciendo, para los hombres es una tragedia que las dos cosas que más aprecian las mujeres y el humor sean tan antitéticas, pero sin tragedia no podría haber comedia. Mi amada me dijo, cuando le dije que iba a tener que abordar ese melancólico tema, que debía animarme porque las mujeres se vuelven más graciosas a medida que envejecen. La observación me sugiere que eso puede ser cierto, pero, perdón, no es mucho tiempo el que hay que esperar. E ele continua dizendo, é uma tragédia para os homens que as duas coisas que eles mais valorizam, mulheres e humor, são tão antitéticas. Mas sem tragédia não poderia haver comédia. Minha amada me disse, quando lhe disse que teria que enfrentar este assunto melancólico, que eu deveria me alegrar porque as mulheres ficam mais engraçadas à medida que envelhecem.
A observação que sugere que isso pode ser verdade, mas desculpe, isso não é muito tempo de espera? Y Christopher Hitchens es así como termina su artículo. É assim que termina o artigo de Christopher Y de Hitchens. nuevo se coloca como la víctima. E novamente ele se coloca como a vítima. Pobre Christopher Hitchens. Coitado do Christopher Hitchens. Es triste que tenga que esperar que las mujeres envejezcan para que finalmente desarrollen su sentido del humor. É triste que ele tenha que esperar até que as mulheres envelheçam para que elas possam desenvolver o seu sentido de humor. Por lo tanto, ellos creen y vinculan el feminismo con la religión. Então, eles acreditam e eles vinculam o feminismo com a religião. Ellos piensan que ambos son pensamientos completamente irracionales. E eles pensam que os dois são pensamentos completamente irracionais. He descubierto que la única razón biológica de las mujeres para existir es reproducirse y nutrir a los jóvenes. La afirmación de que la capacidad de razón de la mujer es igual al del hombre es humorística. Descobri que a única razão biológica da existência das mulheres é reproduzir e nutrir os jovens. A afirmação de que a capacidade da mulher para a razão é igual à do homem é humorística. Así que las mujeres está diciendo que contribuyen teniendo bebés y criándolos. Então, ele diz que a única contribuição da mulher é reproduzir e cuidar dos bebês. Y que la tarea del hombre es el proteger, el contribuir con el proyecto del crecimiento de la civilización. E que a única tarefa do homem seria proteger e contribuir para o desenvolvimento da educação numa sociedade, Entonces, da evolução numa sociedade. entonces vamos a ver que basan su razón y sus argumentos fundamentalmente como la evolución desarrolló estos dos géneros. Então, eles baseiam essa razão e o seu argumento fundamental como se a evolução desenvolvesse esses dois gêneros. Un género no está programado para pensar con la racionalidad, Gênero não está programado a pensar com racionalidade, el lado femenino. e é o lado feminino. Por otra parte, Por outro lado, vemos la evolución, cómo se desarrolla. vemos como se desenvolve a evolução. Entonces podemos ver la afinidad entre los valores de la nueva ateísta Então, o el nuevo ateísta a gente pode ver a afinidade entre os valores de uma nova ateísta la manoesfera, e a manoesfera, y vamos a ver que es más clara la popularidad de la frase. e vamos ver que é mais clara essa popularidade da frase. La iglesia del feminismo. A igreja do feminismo. Entonces, las mujeres están denunciando la prevalencia de las agresiones sexuales. As mulheres estão denunciando esse prevalecer das agressões sexuais. Entonces, la manosfera responde a la iglesia del feminismo que está azotando el pánico moral. Então, a manosfera responde à igreja do feminismo que está causando esse pânico moral. Y de nuevo voy a traer a Sam Harris. De novo, eu vou trazer Sam Harris. Él tuiteó y compartió un artículo próximo que también se compartió en una de estas plataformas que Marce ya había hablado, Reddit. Ele também tweetou e compartilhou um artigo numa dessas plataformas que o Marcel já tinha mencionado, que é o Reddit. Recuerden que estas plataformas son defensores de los derechos de los hombres. Lembre-se que são plataformas defensoras dos direitos dos homens. Entonces vemos que esta frase, la iglesia del feminismo, Então nós vemos que essa frase, a igreja do feminismo, que está creando el movimiento Me Too, que está criando esse movimento Me Too, está diciendo que están creando un pánico moral. eles estão dizendo que está criando um pânico moral. ¿Por qué? Por quê? Según a la pregunta que ellos habían dicho, Segundo a pergunta que eles haviam feito, porque las feministas están denunciando la prevalencia del patriarcado. é porque as feministas estão denunciando que prevaleça o patriarcado. Entonces, Richard Dawkins también retuiteó un video que compara a las feministas como islamitas. Então, Richard Dawkins também vai tweetar um vídeo que compara as feministas com as islamistas. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo la otra cara de la moneda.
Então, o que nós estamos vendo é o outro lado da moeda. la cara del valor de la racionalidad del nuevo ateísmo. A cara do valor da racionalidade do novo ateísmo. Y la manosfera es que necesariamente identifican a sus detractores como irracionales. E a manosfera é o que necessariamente identifica os seus detratores como irracionais. Entonces, si tú crees en Dios, es irracional. Si Então, tú crees en el feminismo, es irracional. se você crê em Deus ou você crê no feminismo, isso é irracional. Ahora, voy a poner en contexto la palabra manosfera. Eu vou colocar no contexto essa palavra manosfera. Ahora, manosfera es una colección de sitios web y blogs. A manosfera é uma coleção de sites na web e blogs y foros en línea que promueven el semillero de la masculinidad, la misoginia y la oposición del feminismo. e também são fóruns online que promovem e plantam essa masculinidade, a misoginia e a oposição ao feminismo. Entonces, estas comunidades dentro de las manósfera Então, essas comunidades dentro dessa manosfera incluyen activistas de los derechos de los hombres, incluem ativistas dos direitos dos homens, incel, que son celibatos involuntarios. os incels, que são esses celibatos involuntários. No lo voy a decir en inglés, lo voy a decir en español. Otra plataforma como los hombres van por libre. Men going their own. Y los artistas de ligue. E pick-up artists. Y grupos de derechos de los padres. E grupos dos direitos dos pais. Ya Marcel ya abarcó las principales plataformas de la manoesfera. O Marcel também já falou das principais plataformas dessa manoesfera. Entonces el autor está diciendo que particularmente estos líderes ateístas y los más actuales del siglo XXI de hoy, então o autor está dizendo que particularmente esses líderes ateístas e os mais atuais do século XXI de hoje em dia. Ahora, si no tienen claro cuáles son los compromisos ideológicos, esencialmente, se eles não têm clareza sobre quais são os compromissos ideológicos, cuál es su posición en la guerra cultural, essencialmente qual é a sua posição na guerra cultural, en los derechos de género, com os direitos de gênero, con los de LGBTQ, com os direitos de LGBTQ, en los derechos civiles, com os direitos civis, en la libertad versus la igualdad, e com a liberdade versus a igualdade. si no dejan claro cuál es su posición, se eles não deixam em claro qual é a sua posição, no son ellos, no son estos líderes quienes decidirán dónde se sienta realmente el ateísmo. Não são eles, não são esses líderes que vão dizer onde realmente se senta o ateísmo. Vamos a continuar en la siguiente clase. Por falta de tiempo vamos a cerrar. Então, nós vamos continuar na próxima aula por causa de falta de tempo. Así que vamos a hacer una oración. Então, nós vamos fazer uma oração. Jayane, ¿puedes despedirnos con una oración? Querido Deus, muito obrigada por mais um dia, mais uma tarde que estamos aqui estudando. Gostaria de pedir que o Senhor nos ajude a compreender de uma forma clara, a nos aprofundarmos também nessa mensagem que o Senhor nos tem dado e que a gente possa tomar decisões corretas para que não estejamos desse lado. Peço que o Senhor possa abençoar o restante deste dia, esteja também com as pessoas que estão no Zoom e as pessoas que irão assistir a esses estudos ainda. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém.